Olá, eu sou Marcelo Cafaldo e esse é o quadro CC do canal Conectados, em conjunto com o Núcleo Nova Primavera de Verona e Estúdio Max Advogados. Vocês vão ver agora um corte da Cristina Serra, que é uma jornalista e escritora, colunista da Folha de São Paulo, ex-enviada internacional a Nova York pela Rede Globo, onde ela trabalhou 26 anos, e ela fala sobre um artigo dela que foi publicado na própria Folha de São Paulo há alguns dias atrás. Meu amigo Arnaldo Cardoso me enviou, que me inspirou a escrever para a Cristina, convidando-a para esse bate-papo. Nesse artigo que ela intitulou Como Perder um País, ela fala sobre as evidências do ponto de vista dela e de muitas outras pessoas, inclusive. O artigo é bem interessante, vocês encontram ele aí fácil nas redes. Ela fala desse desarranjo institucional que estamos vivendo nesse momento, dessa anestesia coletiva. E ela menciona, como parte desse plano maquiavélico de golpe militar ou de melar as eleições desse ano, ela menciona os vários clubes de tiro que agora existem no Brasil, as milhares de igrejas neopentecostais, que nada mais passa de charlatanismo, toda essa máquina do golpe, a liberação de armas, os militares no governo, o racismo, a questão indígena, a questão da xenofobia do atual governo, a questão do desprezo às periferias em geral, à cultura da periferia, aos jovens, aos negros, a questão do próprio Daniel Silveira, que foi condenado, desrespeitou o STF, as ameaças que o próprio Daniel Silveira fez de agressão física às pessoas ligadas ao STF. Enfim, uma anarquia geral, uma anarquia do mal, mas chega de falar. Confere e não deixe de assistir o bate-papo completo com a Cristina, que foi muito interessante. Vamos lá para o colega de profissão, que é o Arnaldo Cardoso, que é um cientista político lá da PUC, São Paulo. E ele me mandou, a semana passada, um artigo seu, que saiu na Folha, que era Como Perder um País. E você falava ali do golpe que está sendo projetado, que está sendo maquinado embaixo dos nossos narizes, e ninguém está falando nada, basicamente, né? Traduzindo em palavras pobres. E eu falei assim, eu preciso conversar com a Cristina, porque o que ela escreveu aqui é exatamente o que eu acho que vai acontecer. Cristina, nós falamos de meio ambiente aqui agora, e as pessoas não conseguem perceber que nós somos o meio ambiente. As pessoas não percebem que nós somos um animal que faz parte de um ciclo de animais que está dentro do meio ambiente. Que nós precisamos daquele meio. É que nós nos fechamos dentro das cidades, de nossas casas, apartamentos, achando que a natureza está lá. Né? Mas a natureza está aqui, né? Então, nós nos destacamos completamente da natureza e não conseguimos mais perceber que nós fazemos parte da natureza. E também somos os únicos seres da natureza que destrói a própria natureza, né? Somos canibais desse ponto de vista. Parabéns, porque você definiu em simples e rápidas palavras exatamente do que se trata. Obrigado. Mas tudo isso para te falar que é o que está acontecendo também com a sociedade brasileira, que não percebe o que está acontecendo, que eles não percebem que eles são parte de um jogo, de uma máquina, para que em outubro a gente não tenha eleições, por exemplo? Eu acho que sim. Deixa eu tentar... Eu esperava que você me falasse, não, Marcelo, você está errado, é besteira. Não. Infelizmente, eu acho que você está certo e é um pouco o sentido daquele texto. A sociedade brasileira ela está intoxicada, envenenada de violência, né? O discurso violento do Bolsonaro não se deve, ao contrário do que muita gente pensa, porque ele é um cara grosseirão, tosco, ele é tudo isso, de fato. Mas o discurso de violência dele, que é um discurso sistemático, tem método, faz parte de uma estratégia, é o discurso que impulsiona ações concretas, né? Todo o governo dele, desde o primeiro dia, é no sentido de afrouxar a legislação de controle de armas, né? A ponto de hoje você ver no Rio de Janeiro, eu vou muito para o interior do Rio, viajo muito pelo interior, e você vê hoje, você está na estrada e você vê, da estrada, você vê, além de muitas igrejas evangélicas que se multiplicam, assim, parece que elas brotam do chão, e isso é parte do problema, com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, né, mas a gente tem que separar igrejas evangélicas sérias, né, de igrejas que são usadas com fins político-eleitorais.
Que na sua grande maioria é o neopentecostal, né? E eu estou falando dessas, que exploram a boa-fé do povo, né, que ganham dinheiro em cima da pobreza e da miséria alheia e que usam isso para fins político-eleitorais. Então, eu estou falando apenas dessas. Quando você está na estrada hoje, viajando pelo Brasil, você vê a multiplicação dessas igrejas, e qualquer cidadezinha que você entra, você vê isso. Eu faço isso, porque eu viajo muito de carro, por uma questão pessoal, que não vem ao caso, e eu vejo isso. Tem cidades que você entra no interior do Rio, que você vê, isso não é exagero, Marcelo, isso eu vi e vejo com os meus olhos. No mesmo quarteirão, na mesma quadra, você vê 2 igrejas, às vezes 3. Às vezes é uma porta pequenininha com uma placa, uma faixa de plástico, e tem lá, entendeu? Então, a capilaridade que essas estruturas têm hoje no Brasil, né, é uma coisa que dá um alcance a isso muito grande. Mas eu desviei, porque eu ia falar uma outra coisa que é mais grave ainda, que é resultado desse discurso sistemático de estímulo à violência. Na estrada, na BR-101, que eu passei recentemente, em 2 cidades muito próximas da estrada, eu vi clube de tiro. Aí passei por mais uma, passei por outra, clube de tiro. Você vê da estrada isso. Em vez de você ver escolas, em vez de você ver bibliotecas, você vê clube de tiro e igreja evangélica. Estão diretamente relacionados, viu? Estão diretamente relacionados, exatamente. Então, você tem, desde o primeiro dia, o governo afrouxando a legislação de armas, dando benefícios salariais e de aposentadoria para as categorias que interessam ao presidente, né, que são militares e as forças de segurança em geral. Você tem o estímulo à violência contra a população negra, contra a população indígena, contra os pobres em geral. Contra os pobres. E eu estou resumindo isso, então é isso que eu falo. Você tem 3 anos e meio já, praticamente 3 anos e meio, de uma estratégia sistemática de intoxicar a sociedade brasileira de violência, de tal forma que as pessoas achem isso natural, que a violência permeia e perpassa todas as relações e interações sociais. Então, você passa a aceitar, né, isso com naturalidade, de tal forma que você não vê que aquilo ali já é parte de um desarranjo cívico, um desarranjo da cidadania, que vai resultar num desarranjo institucional. Isso é um desenho complexo, eu não quero ficar aqui tomando muito tempo com essa análise. Eu faço já uma passagem, quando eu falo de desarranjo institucional, isso para mim está muito claro, e é isso que eu quero voltar para o artigo que você mencionou. Quando você tem um personagem como Daniel Silveira, que ameaça fisicamente de violência outras pessoas, que por acaso eram ministros do Supremo, ele ameaçou de violência física autoridades que são ministros da Suprema Corte. Mas se ele tivesse ameaçado de violência qualquer outra pessoa, já seria motivo suficiente para ele sofrer uma punição. Sim. Né? Ele fez uma coisa mais grave ainda. Ele ameaçou de violência física autoridades que representam um dos poderes de sustentação da democracia nesse país. Então, é claro que ele merece uma punição. Enfim, todo mundo sabe, o Supremo julgou e decidiu a pena de prisão, perda de mandato, multa, etc. E aí o presidente vem, e antes até de que a sentença seja concretizada, porque ela só é concretizada depois do trânsito em julgado, o presidente se antecipa e diz: eu perdoo, assunto encerrado. Isso, nós já entramos no terreno da anarquia institucional. Exatamente. Isso já é um desarranjo institucional. E a reação do Supremo diante disso, para mim, é totalmente hesitante e põe em perigo o mínimo de arranjo institucional, de equilíbrio institucional, que ainda sustenta
esta democracia. E você acha que... Marcelo, eu fico vendo isso, eu sei que muita gente... Esse artigo teve uma repercussão enorme, muitas pessoas me procuraram e compartilham dessa visão, mas muitas outras certamente acham que eu estou exagerando, talvez. E isso é o que me preocupa. Obrigado por ter visto esse vídeo. E já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Valeu, segue nós!